Prezados irmãos, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Eu apresento a toda a igreja a minha saudação. Eu desejo que as bênçãos de nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção do seu amado Filho Jesus, nosso divino Salvador, do Espírito Consolador, a nossa Santa e querida Avó Rosa, bem como de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial. Que essas bênçãos preciosas, juntamente às bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, estejam no viver de todos. Estendo também esta saudação aos nossos internautas, que a partir de agora vão estar conectados conosco, participando também desta reunião. Sejam muito bem-vindos à reunião apostólica. Irmãos, aqui é o nosso lar espiritual, o tabernáculo de nosso Deus, aonde se reunimos em nome dele, Deus, para aqui passarmos momentos agradáveis de aprendizado, ouvindo belos hinos, meditando nos ensinamentos doutrinários da Igreja Apostólica. E sabemos que em todas as nossas reuniões nós temos a presença dos santos, que já se fazem presentes entre nós. São enviados pela Santa Avó Rosa, muitas das vezes ela mesma, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, se fazem presentes na reunião. Eles vêm para ajudar nós a realizar a reunião e trazem virtudes preciosas do reino dos céus. E assim concedem de acordo com o merecimento de cada um. Com esta fé, com esta confiança, vamos oficializar a nossa reunião com uma oração. Eu convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé. E em sentido de oração vamos orar. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Deus bendito, aqui estamos mais uma vez reunidos no seu tabernáculo. E em seu santíssimo nome, ó Pai, vamos realizar mais uma reunião. Através desta reunião, exaltarmos o seu glorioso e poderoso nome. E temos a certeza e convicção de fé, que vamos poder aprender mais a respeito da vontade do Senhor, para que aconteça a nossa santificação, para que possamos sempre merecer o amparo e proteção dos seus santos, constantemente sobre o nosso viver, ajudando a cada um de nós apostólicos a sermos vitoriosos na nossa jornada de fé aqui nesta terra. Suplicamos a Senhora Santa Avó Rosa, a Senhora Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e o Senhor querido profeta Santo Irmão Aldo, santos poderosíssimos de Deus, o nosso Pai. Concedam assim entendimento a cada irmão, a cada irmã que irá participar desta reunião com muita fé, para que todos nós juntos possamos compreender o recado dos céus, através desta mensagem tão importante, falando da vida da Santa Avó Rosa, como nosso glorioso Espírito Consolador, pois estamos se aproximando do seu aniversário e também do aniversário da nossa amada Igreja Apostólica. É por isso, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, que entrego todos os atos desta reunião em vossas poderosas mãos, e que tudo o que realizarmos aqui nesta oportunidade seja para a honra e glória do reino dos céus. Todo o nosso louvor, adoração e gratidão, não somente neste momento, mas sim para sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1.
Prezados irmãos, neste momento eu passo a ler um depoimento de fé que temos aqui no nosso boletim para o conhecimento da Igreja. A nossa irmã Roberta dos Santos Alecrim Lopes, residente em Suzano, São Paulo, enviou seu depoimento de fé relatando que nasceu com um prolapso da válvula mitral, uma condição cardíaca que provoca refluxo sanguíneo e ao longo dos anos desencadeou sintomas como fadiga extrema e crise de falta de ar. Durante a adolescência, o seu quadro se agravou, levando-a a buscar assistência médica frequente. Em um episódio crítico, após passar mal durante um ensaio de orquestra na sede da igreja, foi encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé, onde um cardiologista sugeriu a implantação de um dispositivo no coração. No entanto, a cirurgia teria implicações severas, como a impossibilidade de ter filhos e a necessidade de substituições periódicas a cada 5 anos, com um limite de 5 trocas ao longo da vida. Diante desta perspectiva angustiante, a nossa irmã Roberta manteve a sua fé inabalável e orou pela intercessão do Santo Irmão Aldo. Na semana seguinte, ao retornar à sede da igreja para um ensaio, foi surpreendida pelo primaz que a aguardava na entrada principal, sem que ninguém lhe tivesse informado sobre a sua condição. Ele a conduziu até a sua sala, impôs a mão sobre o seu tórax e orou por alguns minutos. Durante esse momento, Roberta sentiu uma força indescritível e desde aquele dia nunca mais apresentou crises cardíacas, dispensou medicamentos e não precisou da cirurgia. Posteriormente, recebeu alta médica do Hospital das Clínicas de São Paulo e do Instituto do Coração INCOR, confirmando a recuperação completa de sua condição. Com saúde restaurada, concluiu a sua graduação conforme planejado. Casou-se e teve filhos saudáveis, vivenciando gestações normais. Exames cardíacos recentes atestam que o seu coração está plenamente saudável. Em 26 de fevereiro de 2024, Roberta enfrentou outro momento de grande impacto. Sofreu um grave acidente automobilístico enquanto se dirigia para o trabalho. O veículo foi severamente danificado e considerado perda total. Mas mesmo grávida de 7 meses e meio, saiu ilesa, sem qualquer intercorrência gestacional. A filha Alícia nasceu saudável na data prevista, tornando-se motivo de alegria para toda a família.
com profunda gratidão pelas bênçãos recebidas, glorifica a Deus nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Roberta dos Santos Alecrim Lopes reside e membro da Congregação Apostólica em Suzano, estado de São Paulo. Irmãos, aí está milagres importantíssimos realizado pela Santa Avó Rosa, pelo nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Não é apenas na vida dessa nossa irmã, mas todos os apostólicos que realmente são dedicados à obra dessa igreja apostólica são obedientes à prática da doutrina e da disciplina da igreja apostólica, valorizando muito esta igreja, tem recebido milagres extraordinários do reino dos céus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, agora nós vamos meditar na mensagem que foi editada neste boletim para este final de semana. Logicamente se refere às duas datas natalícias que vamos comemorar, conforme eu mencionei aqui, nós no dia 10, que é o dia realmente que nasceu a Santa Avó Rosa e também ressurgiu a Igreja Apostólica aqui na face da terra. Mas na maior parte das congregações vão estar comemorando no dia de amanhã. Irmãos, será que estamos preparados? Estamos prontos para nós prestarmos a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa santa e querida Avó Rosa e também a nossa amada Igreja Apostólica? Irmãos, Jesus prometeu, antes de voltar aos céus, e antes mesmo de fazer o seu sacrifício, onde Ele deu a sua vida, por amor a nós, que formaria um outro Consolador, que restauraria a sua igreja. E quando isso acontecesse, ali Ele daria início à sua segunda vinda a esta terra. Ele deixou bem claro que Ele não iria mais voltar como veio pela primeira vez a esta terra, mas ia voltar em espírito e verdade para restaurar a sua igreja e formar um outro Consolador, que seria o continuador da sua obra gloriosa aqui nesta terra. E Jesus cumpriu com as suas promessas. Por isso, irmãos, que nós temos que ser muito gratos, porque Ele, já desde o início, mesmo antes do nascimento da Santa Avó Rosa, Ele, Deus o nosso Pai, já sabiam que a Santa Avó Rosa iria nascer com todos os dons e virtudes para ser o Consolador prometido por Ele, Jesus. Inclusive até eles enviaram Maria Santíssima para que tomasse conta da Santa Avó Rosa, da mãe dela e da Santa Avó Rosa até o nascimento dela e durante a sua vida. E foi o que aconteceu. Mas só no reino dos céus sabiam disso. Aqui nesta terra ninguém sabia. Mas a Santa Avó Rosa nasceu com todos esses dons e virtude de uma pessoa caridosa, de uma pessoa muito humilde, mas de uma coragem inabalável. Então Maria Santíssima esteve ao lado dela até o fim da jornada dela nesta terra. Mas Jesus só se manifestou a ela já tinha 60 anos. Mas não que a partir dali que a Santa Avó Rosa
fosse considerada uma santa no reino dos céus, não. Durante toda a sua vida, porque ela só fez o bem. Ela fazia o bem sem olhar a quem e não media consequências. Mesmo que ela fosse passar por muita dificuldade, mas ela estendia sua mão para ajudar os que mais necessitavam. Assim foi a vida da Santa Avó Rosa. E por isso que ela foi provada em todos os sentidos da sua vida. Porque ela, como nós, acho que a maioria sabe, era de uma família rica, bem de vida materialmente falando. O pai dela era um fazendeiro ali no bairro do Tatuapé, né? Tinha uma fazenda muito grande. Mas ele, né, não compreendia a sua filha. Ele não sabia que ela tinha todos os dons que tinha. Então a Santa Avó Rosa ajudava as pessoas mais necessitadas, mas era corrigida pelo seu pai duramente, porque ele não compreendia. Mas ela, nem assim, ela abria a mão de ajudar os mais necessitados. E também trabalhava de dia e de noite, para poder sustentar os seus 6 irmãos e as suas 2 filhas, quando ela ficou pobre. Porque era uma época de guerra e então as terras do pai dela foram todas griladas. E a Santa Avó Rosa ficou sem nada. Por quê? Também por uma provação. Porque o inimigo de Deus e nosso inimigo, ele achava que ela era uma santa, era uma pessoa muito bondosa e considerada uma santa porque ela era rica. Tudo o que ela queria, ela podia adquirir. Então Deus deixou que a Santa Avó Rosa ficasse na mais extrema pobreza, numa época muito difícil. Mas ela nunca desanimou. Este exemplo glorioso ela deixou para nós apostólicos que, né, vivemos muito bem, em proporção ao que a Santa Avó Rosa viveu nesta terra. Mas ela trabalhava de dia e de noite para sustentar os seus irmãos, que prometeu aos seus pais. E depois, né, irmãos, faleceu seu pai primeiro, a sua mãe, seu avô, e depois uma das filhas da Santa Avó Rosa. Mas ela continuou sempre firme na fé, porque ela amava muito o reino dos céus, ao nosso Deus, a Jesus, e amava muito Maria Santíssima também, porque estava ao lado dela. Ela não sabia, mas ela só fazia o bem. Então chegou o momento que Jesus se manifestou a ela. Sabemos que primeiramente em sonho, por 2 ocasiões, e depois se manifestou aí pessoalmente. Naquele momento que Jesus se manifestou pessoalmente, ali naquele exato momento, deu-se início à sua segunda vinda a esta terra. Enquanto as muitas pessoas e milhares de pessoas, ou até milhões e bilhões de pessoas esperam a segunda vinda de Jesus, nós apostólicos sabemos que ele já veio. Já veio e restaurou a sua igreja através da Santa Avó Rosa. Inclusive, ele disse a Santa Avó Rosa que o aniversário da igreja apostólica teria que ser comemorado junto com o aniversário dela, 10 de junho, porque a igreja nasceu com ela. E então ele ordenou que ela realmente fosse a principal da direção da igreja, mas que, juntamente com o nosso saudoso bispo e a missionária Odete, orassem, porque ele ia passar a usar o corpo dela para poder preparar a direção da igreja com o ensinamento da doutrina desta igreja apostólica. E depois implantou a disciplina através da Santa Avó Rosa. Ele disse: minha serva, sem disciplina não há salvação.
Então, a disciplina para o meu povo, se quiserem que eu esteja à frente desta igreja, é esta e ponto. Que é essa disciplina que nós temos. Infelizmente, às vezes quebradas por muitos até. Mas eu digo que a pessoa que quer herdar o reino dos céus, ele não pode quebrar a disciplina desta igreja. Porque se quebrar a disciplina desta igreja, pensa que vai enganar Santa Avó Rosa ou Santo Irmão Mauro, mas está se enganando a si próprio. Porque não vai haver misericórdia no momento que deixar a vida deste corpo. Por quê? Porque aceitou esta doutrina e esta disciplina e prometeu a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de obedecer. Então é conhecedor de como que tem que agir, como que tem que proceder, como que tem que se apresentar, seja o lugar que for. E faz ao contrário. Então está trabalhando contra a igreja, contra a Santa Avó Rosa, contra o Santo Irmão Aldo. É só no momento difícil da vida que clama por eles. Mas daí, tem mérito para receber esta bênção? Não tem. Não tem porque sabe que não é para proceder dessa maneira e continua procedendo. Então, Jesus mostrou a Santa Avó Rosa que essa disciplina precisaria ser respeitada nesta igreja. Porque lá no céu há disciplina. E não tem nenhum santo agindo diferente do outro. Lá, dominado por Deus o nosso Pai e o seu divino Espírito Santo, são todos iguais. E se Deus o nosso Pai, ou mesmo a Santa Avó Rosa, chama um santo para exercer um trabalho, ninguém questiona. Só recebe a ordem e vai cumprir aquela ordem. Por isso é céu. Mas agora aqui na terra, a igreja apostólica não é um pedaço dos céus aqui na terra? Não é uma extensão do reino dos céus aqui na terra? É. E a Santa Avó Rosa lutou muito por isso. E dispôs, preparou o irmão Aldo, que é o seu sucessor, e ele lutou muito por isso, nós somos prova disso. Ele dizia nas suas mensagens, não queiram modificar a disciplina desta igreja, porque ela veio dos céus, é de Jesus, e ela é eterna e imutável. Então, como que uma pessoa vai desobedecer a disciplina e vai querer ter as bênçãos divinas do reino dos céus e vai chegar agora no dia de comemorar o aniversário da Santa Avó Rosa e desta igreja que prega mais pura verdade e vai, né? Como que vai dizer à Santa Avó Rosa, eu sou desobediente, eu não obedeço a disciplina, mas eu quero que a senhora me ajude? Como assim? Não. Tem que procurar fazer o de melhor. E, principalmente, a disciplina e os sentimentos. Porque também não adianta andar na disciplina e ter sentimento oculto no coração. Também vai atrapalhar a sua santificação e a sua salvação. Ou a nossa salvação. Então, precisa ter um coração bondoso como teve a Santa Avó Rosa. E ser obediente. Agora, obedecer à disciplina se trata que tem que ter no seu coração, no seu sentimento. Porque a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo sempre foram assim. Né? Eles tinham nos seus corações, né, esse sentimento da obediência. As coisas mundanas para eles não tinham valor. Porque se a pessoa tiver o desejo de participar de uma moda, por exemplo, porque vê aí um artista agora, né, influenciado pelo poder do mal, e daí todo quer ficar daquela maneira, né? Então, como que a pessoa vai querer pertencer ao reino dos céus? Querendo ser diferente? Não, nós temos que ser iguais. Então, a disciplina da igreja, eu me lembro muito bem. Eu acho que ninguém se esquece da disciplina da igreja. Né? Mas, às vezes, também falta para os mais jovens, os pais terem essa disciplina guardada no seu pensamento e ensinar os seus filhos. Porque aqueles que realmente, de um tempo para cá, né,
aí já estão fazendo assim, porque alguns querem fazer o que quer na igreja. E a pessoa vê influenciada, um jovem, por um que desobedece à disciplina. Então, nós temos que ser pontuais na disciplina da igreja, né? E se tiver dúvida, se tiver um coração bondoso, porque se tiver o desejo de participar de modos, não vai adiantar. Mesmo que não esteja participando, o Espírito está participando, porque gosta das coisas que não é de Deus. Agora, se a pessoa é por falta de conhecimento, aí se é um jovem, às vezes a falta está nos pais. Que não esclarece, ao ver colocar uma roupa que não está na disciplina, tem que tomar providência. Agora fulano lá está usando assim, não podemos olhar para o fulano, a fulana. Nós temos que olhar para a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, olhar para o Santo Irmão Aldo, que tanto lutaram por esta disciplina. Mas tem mais disciplina para as mulheres do que para os... Não, os homens também têm. E eu me lembro muito bem, lá no início da obra desta igreja, que eu vim para esta igreja em 1970. Meu pai veio, se tornou ouvinte da Hora Milagrosa, com a minha mãe, né? E eu me lembro, e o saudoso bispo passava pelo programa Hora Milagrosa, falava constantemente da disciplina da igreja, né? Falava a respeito dos cortes de cabelo dos homens, né? A roupa, não podia usar roupa extravagante. E eu me lembro que, lá naquele tempo, eu ouvi falar que o apostólico não pode usar camisa vermelha, e nem com estampa extravagante, né? E o que nós vemos hoje, irmão? Infelizmente, não criticando a ninguém, apenas recordando. Tem lugar numa congregação Porte Médio Grande, aquilo está colorido. Camisa vermelha, terno vermelho, gravata vermelha, tudo vermelho. Será que seus pais esqueceram? Mas tem algum que já está meio de idade, deve ter ouvido como eu ouvi, como os irmãos aí de mais idade ouviram também, né? Mas estão mais na tendência de desobedecer. Por quê? Perde a proteção divina. E não adianta ninguém passar a mão na desobediência, porque vai se arcar com as consequências. Então tem que ser que nem o Santo Irmão Aldo sempre foi muito claro. É esta disciplina que a Santa Avó Rosa implantou nesta igreja. E quem ama ela, quem me ama, disse o irmão Aldo, quem ama Jesus, a nossa mãe Maria Santíssima, vai obedecer. Não vai modificar, nem para baixo, nem para cima, no caso da saia das irmãs. É a disciplina exata, né? Nas pinturas, a mesma coisa. Ou seja, a Santa Avó Rosa quer que nós seja fiel para podermos herdar os céus. Senão a pessoa fica anos e anos, irmãos, nesta igreja, e se não mudar, não se arrepender, sempre causando tristeza a esses santos de Deus, não vai adiantar. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser fiel, temos que ser agradecido por tudo aquilo que nós recebemos nessa igreja apostólica e nesse aniversário da Santa Avó Rosa e da igreja apostólica. Vamos renovar o nosso voto de amor, de fidelidade, de dedicação pela obra da nossa amada igreja apostólica, e a Santa Avó Rosa vai ficar muito feliz. Vai receber todo o nosso louvor e adoração no dia do seu aniversário. E para aqueles que são obedientes, ela está sempre ao seu lado, amparando e guardando e livrando de todos os perigos e males. Assim como o Santo Irmão Aldo, porque aonde está o Santo Irmão Aldo, está a Santa Avó Rosa, está Maria Santíssima, está Jesus, esses santos poderosíssimos de Deus, nosso Pai, e o próprio Pai, o seu Espírito Santo, porque a igreja é dele, e ele preparou esses santos para nós guiar no caminho do bem e da verdade.
Mensagem do irmão Aldo para o dia 10 de junho. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em junho de 2011. O aniversário da Santa Avó Rosa da Igreja Apostólica deve ser comemorado com júbilo e gratidão em todas as congregações e na sede, reconhecendo as grandiosas bênçãos que o nosso povo tem recebido ao longo desses anos. Essa celebração é um testemunho das vitórias da Igreja e do povo apostólico, alcançadas graças ao ministério glorioso da Santa Avó Rosa e à existência da Igreja Apostólica, que transmite a mensagem esclarecedora do reino dos céus. Esta mensagem ilumina, liberta do erro, dos vícios, dos maus costumes e do fanatismo, conduzindo as pessoas de bem ao caminho da verdade. Jesus, a Santa Avó Rosa, nos concederam, a Igreja Apostólica, uma inestimável bênção dos céus, verdadeiro lar sagrado, uma fortaleza que protege todos os que buscam paz, felicidade e a glória de pertencer ao reino dos céus. Este reino tem como rei o nosso Senhor Jesus e como rainha a Santa Avó Rosa, ambos investidos de todo o poder de Deus Pai, auxiliados pela bendita Mãe Maria Santíssima e pelos santos do poder celestial para guardar e amparar o seu povo. O ministério da Santa Avó Rosa, como consolador prometido por Jesus, tem a missão de convencer o mundo do pecado, ensinar a verdade, aplicar a justiça e exercer o juízo de Deus, promovendo a salvação e libertação dos que buscam a luz divina. Esta santa poderosa consola os aflitos, fortalece os necessitados e realiza uma obra transformadora, proporcionando saúde, paz, santificação e segurança aos que creem, livrando-as do domínio do mal e auxiliando-os nas adversidades da vida. A Santa Avó Rosa recebeu a glória de ser participante ao lado de nosso Senhor Jesus, de todo o poder de Deus Pai, exercendo plena justiça em favor daqueles que são dignos de seu amparo e graça. Jesus lhe confiou a missão de conduzir a sua igreja, santificando e salvando o seu povo. Por meio da Igreja Apostólica e do meu ministério de profeta e seu legítimo representante, temos realizado uma obra grandiosa de regeneração e salvação. Ao todo, ou ao lado dos profetas do passado, dos santos apóstolos e de todo o poder celestial, a Santa Avó Rosa tem realizado maravilhas que engrandecem ainda mais o nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos e irmãs apostólicos, celebramos com gratidão e alegria este aniversário da Santa Avó Rosa e da Igreja Apostólica, reconhecendo a sua glória e poder, sabedoria e consagração a Jesus para que ele pudesse cumprir a sua grande missão de voltar à terra para restaurar a sua igreja, preparar o Consolador de sua promessa e para preparar a mim, irmão Aldo, para ser o seu substituto no governo da igreja, representante do seu poder consolador e mediador deste poder entre os céus e a terra. Parabéns à Santa Avó Rosa, parabéns à Igreja Apostólica por mais um ano de vitória, que a cada novo aniversário o seu poder e a sua influência sejam ainda maiores entre as nações da terra, para a honra e glória de Deus nosso Pai,
do seu divino Espírito Santíssimo, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todo o poder celestial. Portanto, irmãos, aí está esta mensagem para a data de 10 de junho. Mensagem do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo. E a cada ano, que o poder da Santa Avó Rosa, e logicamente o dele, Santo Irmão Aldo, que é o mesmo poder de Jesus, influencia ainda mais em todas as nações da terra. Aí podemos observar, irmãos, que todas as nações da terra, onde estiver um ser humano, ainda há uma proteção de Deus, por pequena que seja, por falta de mérito, mas, senão, já não existiria mais o ser humano nesta terra. E a Santa Avó Rosa, ela tem amparado, principalmente o seu povo, mas a todos, as pessoas da terra. Ela tem influenciado, porque senão as coisas estariam ainda mais difíceis. Então, irmãos, nós como apostólicos, estamos nesta Santa Igreja Apostólica, com a nossa obediência, com a nossa consagração, vamos ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que essa influência se torne ainda maior. Porque a Igreja Apostólica, irmãos, foi restaurada por Jesus para fazer a diferença nesta terra. E ela precisa fazer a diferença numa humanidade que está tão carente da graça de Deus, o nosso Pai. Irmãos, para concluirmos a nossa reunião desta noite, ainda vamos ouvir com o coral Mão Poderosa. Realmente, nós temos que segurar firmes nas mãos do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, pois esta é a mão poderosa que nos conduz ao reino dos céus.
Muito bem, irmãos. Eu quero recordar à igreja que eu recordei alguns pontos da nossa disciplina, porque a Santa Avó Rosa, ela foi muito injustiçada quando ela implantou a disciplina nesta igreja. E que, infelizmente, ainda está sendo. Então, nós precisamos ser muito vigilantes sobre a disciplina da Igreja Apostólica, porque ela fica muito feliz com aquele apostólico ou com aquela apostólica que realmente valoriza a disciplina desta igreja, é fiel e é obediente a tudo aquilo que ela deixou legado para nós. Irmãos, cheguemos ao final da reunião. Resta-me, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e do Conselho, agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs nesta reunião e convidá-los para a reunião de amanhã. Se possível, se façam presentes para realizarmos uma reunião bonita, para que a Santa Avó Rosa fique contente conosco. Agradeço também aos obreiros, diáconos e diaconisas pelo trabalho prestado e agradeço a este coral, regentes, músicos e a cada coralista pelas belas apresentações. Também agradeço aos nossos internautas pela participação nesta reunião. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Convido os que estão sentados, que puderem, que por gentileza fiquem em pé. E em sentido de oração, com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, vamos orar, finalizando a reunião. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, Deus bendito, cheguemos ao final da reunião. Resta-nos agradecer ao Senhor pela oportunidade concedida de podermos aqui estar reunidos em Teu tabernáculo e ter realizado esta reunião tão maravilhosa. Queremos agradecer ao Seu Filho Jesus, o nosso divino e eterno Salvador, pois graças às promessas que o Senhor fez ao Divino Mestre e assim cumprido nos dias presentes que estamos aqui. Somos o povo da Tua igreja restaurada, onde o Senhor formou o Consolador e também o pastor deste rebanho que nos conduzem ao reino dos céus. Agradeço a Sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, também, durante todos os séculos, enquanto vivia na terra e depois que foi para o reino dos céus, continua abençoando e protegendo aqueles que confiam e creem nela, com o seu glorioso poder de Rainha dos Céus, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Celestial. Também agradeço a Senhora Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Estamos se aproximando da data do seu aniversário. Agradecemos por tudo que a Senhora fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós apostólicos, pela sua igreja. Agradecemos também ao Senhor Santo Irmão Aldo, por tudo que deixou legado para nós, seus ensinamentos, seus conselhos tão preciosos e as bênçãos preciosas que derramou na vida de cada apostólico, de cada apostólica. Aqui também neste púlpito, à minha direita, uma caixinha onde foram depositados os pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu não sei o que pede, mas a Senhora e o Senhor sabem da necessidade de cada um e o porquê escreveram seus nomes e aqui colocaram ou pediram para colocar nessa caixinha de pedido de oração. Estão passando por dificuldades, por lutas, somente poderão vencer com o amparo e a proteção desses santos benditos, da Senhora Santa Avó Rosa, do Senhor Santo Profeta. Outros estão enfermos, sentindo alguma dor em seu corpo, alguém dos seus familiares até internado em hospital ou sanatório. Santa Avó Rosa, a Senhora o visite juntamente com o Irmão Aldo e dele que seja plano divino de Deus. E eles tenham mérito, podem até mesmo realizar um milagre na vida deles, devolvendo-lhes a saúde, a paz e o bem-estar. Neste momento eu despeço a igreja com a paz do Senhor, que os santos e anjos do reino dos céus os acompanhem por o caminho de passar, chegue até os seus lares e tenha assim uma boa noite de descanso. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, creiam que neste momento estão recebendo a bênção de Deus, nosso Pai, a bênção de Jesus, seu Filho amado, nosso divino e eterno Salvador, a bênção do Espírito Consolador, a nossa gloriosa e poderosa Santa Avó Rosa, e que a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, juntamente às bênçãos do querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja e permaneça no viver de todos. Amém. Está encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.